Fala pessoal, tudo bem? Geografia com Renato Araújo, Indústria Brasileira de novo. A gente já viu 1808, a Getúlio Vargas, depois vimos JK. Agora o período pós-JK. Jânio, João Goulart. No final já vamos falar do Sarney, mas o foco da aula é a ditadura militar brasileira. A gente vai focar mais nos aspectos econômicos, industriais. Aspecto político a gente vai citar alguma coisa, mas isso a gente deixa mais para os historiadores, né? Então a gente vai ficar mais na questão do legado para o território brasileiro da ditadura militar. Fica aí com Geografia com Renato Araújo, final do vídeo. Não se esqueça, tem a sua dica de filme. Valeu, pessoal! Vambora, pessoal! Vamos falar bastante aí de economia brasileira, falando um pouquinho aí do final do JK e a eleição de Jânio Quadros, né? Jânio Quadros, pessoal, ficou aí 6, 7 meses no governo, né? De janeiro de 61 até agosto de 61, e numa campanha que ficou marcada pelo famoso fim da corrupção, vou acabar com a corrupção. Jânio Quadros, ele tinha um bom carisma, né? Ele inventou a ideia do varre, varre, vassourinha, né? Que é a ideia de vou varrer a corrupção, né? Quando ele entra no governo, ele vence a eleição contra o candidato Lott, que era o candidato do Juscelino Kubitschek. Ele tem uma preocupação com a economia muito forte, porque a inflação já vinha subindo fortemente com o Juscelino. E havia uma diminuição do ritmo de crescimento. A economia crescia, mas bem mais baixa, em ritmo bem menor do que com o Juscelino. Além disso, ele vai fazer uma política de austeridade, que alguns falam que sim, outros falam que não, mas ele desvaloriza a moeda, o que faz com que muitos produtos no Brasil fiquem muito caros. Ele vai ser marcado também por leis morais, né? Leis como, por exemplo, a proibição do biquíni, a proibição da rinha de galo, a proibição do lança-perfume, entre outras, né? Então, leis que colocavam que não eram leis que o governo tinha que se preocupar, mas era o que ele queria chamar a atenção. Uma questão importante aí, pessoal, é a questão da política externa do Jânio Quadros, que foi uma adoção de uma política externa independente dos Estados Unidos, né? Ele retomou contatos com a União Soviética, mandou o vice dele, João Goulart, falar com a União Soviética, com a Alemanha Oriental, com a China, e condecorou Ernesto Guevara, o Che Guevara da Revolução cubana, com a mais alta medalha que um estrangeiro pode receber, a Cruzeiro do Sul, né? E condecorou. Em agosto de 61, né, ele renuncia ao governo brasileiro, assume o Ranieri Mazzilli como interino. Por quê? Porque o João Goulart, que era o vice, estava viajando e existia um grupo de militares que não queria o João Goulart de jeito nenhum na presidência da República. Foi preciso uma manobra política gigantesca para o João Goulart poder assumir o governo. E essa manobra política foi a adoção no Brasil do parlamentarismo, que durou de setembro de 61 a janeiro de 63. O Jango volta presidente, mas sem poder. E o Brasil já teve 3 primeiros ministros, e ele não é o Maia, hein? Não é o Rodrigo Maia. É Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes de Lima. Nesse período aí foram os 3 primeiros ministros do Brasil, né? Foi um período em que era preciso fazer um ajuste fiscal, porque a inflação vinha crescendo, os Estados Unidos estavam forçando o pagamento da dívida externa de forma bastante dura, e o João Goulart ele queria colocar uma lei de remessa de lucros que irritava bastante aí os Estados Unidos. Em 63 tem um plebiscito e o João Goulart vence, né, de certa forma, porque volta o presidencialismo. É uma vitória do João Goulart, o poder volta às mãos dele. E ele, com o poder, né, nas mãos agora, vai fazer um plano econômico chamado Plano Trienal, que foi liderado aí pelo Celso Furtado, um dos maiores economistas brasileiros, mas que foi um fracasso. E ele também propõe as chamadas reformas de base. O que são as reformas de base? Reformas que ele acreditava que eram necessárias para que o Brasil pudesse crescer. Reforma agrária, educacional, eleitoral, tributária, urbana. Algumas dessas reformas que a gente fala até os dias de hoje. A que mais chamou a atenção, né, foi a agrária, que irritava profundamente os grandes latifundiários no Brasil, que achavam que ele estava fazendo um governo comunista, né? E isso e vários outros problemas levaram ao dia 31 de março de 64, o golpe civil-militar no Brasil.
começa a ditadura militar brasileira. A ditadura militar brasileira durou de 1964, então lá de 1º de abril de 64 até 1985. Eu acho que é importante, já que a gente está fazendo esse trabalho aqui, né? Logo que o João Goulart é deposto, assume o Ranieri Mazzilli, o mesmo lá, né? E ele fica 15 dias no poder e o Congresso elege Humberto Castelo Branco, que vai ficar de 64 a 67. Depois, Arthur Costa e Silva, 67 a 69. Setembro, outubro de 69, com a enfermidade do Costa e Silva, assume uma junta militar, liderada por Aurélio de Lira Tavares, do Exército, Márcio de Souza e Melo, da Força Aérea, e Augusto Rademacher Grunwald, da Marinha. Essa junta militar vai ficar aí 2 meses no poder, né, setembro, outubro de 69, e vai passar o poder para o próximo presidente, o Emílio Médici, que vai ficar no poder de 1969 a 1974. Depois, Ernesto Geisel, de 74 a 1979. E, por fim, João Batista Figueiredo, de 79 a 85. Foram aí os 5 presidentes militares, mais a junta, que ficaram no poder nesse período. Acho que é importante você ter pelo menos uma noção da ordem desses presidentes. Vamos pegar alguns dados econômicos. Em 64, o Brasil é a 43ª economia do mundo capitalista. Está em 43. E a dívida externa é de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. O PIB per capita é de apenas 261 dólares. Então você está falando de um país que é a 43ª economia do mundo, uma dívida externa relativamente pequena e um PIB per capita pequeno. A ditadura militar entrega o país como 9ª economia do mundo. Uma dívida externa que pulou de quase 4 bilhões para mais de 95 bilhões de dólares. Então o endividamento explodiu. E o PIB per capita sai de 261 dólares e em 85, ele está em 1.643 dólares. A pergunta é, valeu a pena? É uma questão muito complicada, existe aí um enorme debate sobre isso e a gente vai tentar pensar sobre isso no final da aula. Alguns destaques que acho que é importante a gente lembrar que modificaram o Brasil já num primeiro momento da ditadura militar. O Estatuto da Terra, que foi uma das leis mais avançadas da época em relação à questão agrária no Brasil. A gente vai estudar isso em sistema agrário. Criação do Banco Central, a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, substituindo a estabilidade do trabalhador. O trabalhador ficava 10 anos na empresa e conseguia estabilidade, substituiu pelo FGTS. Criação da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e a criação da Zona Franca de Manaus, né? Os militares eles tinham uma questão com a Amazônia muito forte, que eles queriam ocupar a Amazônia para não perder. E um dos objetivos foi aí, um dos métodos foi ocupando, criando indústria. A Suframa, que até hoje administra aí a Zona Franca de Manaus, como uma área onde você tem isenção fiscal para indústrias. De 68 a 73, o governo militar viveu seu melhor momento econômico, o chamado milagre. O ministro era o Delfim Neto, né? E o Brasil cresceu uma média aí acima de 10% ao ano. É uma coisa impressionante, um crescimento assim que alguns chamam de crescimento chinês hoje, né? Houve uma enorme entrada de capital estrangeiro através de investimentos em empresas que se adquiriram, indústrias internacionais, empresas estrangeiras que adquiriram enormes empresas brasileiras, áreas brasileiras, mas também o endividamento do governo brasileiro que foi enorme, que pegou muito dinheiro em bancos internacionais, os chamados petrodólares. Nesse período foi implementado o primeiro PND, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento de 71, que foi um plano de obras de energia, infraestrutura, transportes gigantesco que mudou completamente o território brasileiro.
com a construção, por exemplo, da usina de Itaipu, a ponte Rio-Niterói, a construção, né, a tentativa de construir uma rodovia que atravessasse a Amazônia, a Transamazônica, a criação do Programa Nuclear Brasileiro com as usinas de Angra, a criação do sistema Telebrás para unificar toda a telecomunicação do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu peguei 2 dados, mas o que eu achei mais consistente foi esse. Durante o governo militar foram criadas 274 estatais. Para quem acha que o governo militar era um governo, né, de liberal, né? Não, muito do poder econômico estava na mão do Estado. Importante lembrar que nesse período do milagre econômico foi o período mais duro da ditadura militar. Em dezembro de 68 foi aprovado o AI-5, né, como uma das mais duras leis já feitas no Brasil, né, em relação à censura e à perda de liberdades. Mas, professor, cresceu tanto, teve inflação? Por incrível que pareça, nesse primeiro período aí do milagre econômico, a inflação foi baixa. Isso se deve à perda de poder dos trabalhadores. Houve intervenção nos sindicatos, os trabalhadores não tinham maneira de reivindicar melhores salários e o arroxo salarial era gigantesco. Tanto que uma das marcas do regime, e a gente vai ver isso mais pra frente, é o aumento da desigualdade social, né? Foi gigantesco. Ao mesmo tempo que cresceu muito a economia, a desigualdade cresceu. É a famosa frase do Fim Neto. Primeiro a gente faz o bolo crescer, depois dá um jeito de repartir. O último ano do milagre foi 73. Em outubro de 73 e indo para 79, o mundo viveu o primeiro e o segundo choque do petróleo. A partir daí, há uma diminuição do ritmo de crescimento, o crescimento econômico brasileiro cai bastante e um aumento do endividamento. A solução para o governo era: a gente precisa se manter economicamente forte, então vamos nos endividar ainda mais, né? Com taxa de juros flutuantes, que foi depois se tornou um verdadeiro problema para o Brasil. No período de 74, para responder ao choque do petróleo, foi criado o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND, que teve um sucesso parcial. Foi uma resposta ao primeiro choque e teve um sucesso parcial. Uma coisa importante, uma ideia do segundo PND era: o Brasil precisa ser um país que tenha toda a cadeia produtiva inteira, completa. E por incrível que pareça, na década de 80, o Brasil é um dos poucos, se não o único país da periferia do mundo capitalista que tem cadeia produtiva completa. Ele consegue produzir absolutamente tudo na sua indústria, coisa que hoje a gente sabe que não é bem assim. Por quê? O segundo PND combinou a ação do Estado, da iniciativa privada e do capital externo, numa tentativa de fazer com que o Brasil tivesse o seu crescimento mantido, tivesse o seu desenvolvimento econômico mantido. 3 áreas que eu considero bastante importantes: a área da infraestrutura, com transportes e telecomunicações sendo muito importante, tá? Depois, a área de bens de produção, indústria siderúrgica, química pesada, indústrias metalúrgicas, enormes indústrias de bens de capital, de máquinas, foram sendo financiadas principalmente pelo BNDE, né, do BNDES depois, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e a produção de energia com construção de grandes hidrelétricas. Importante lembrar que no segundo PND a questão urbana também foi atacada com a criação do PNDU, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é considerada uma lei bastante moderna para o desenvolvimento urbano, mas que infelizmente a gente vai ver é uma contradição do regime, leis muito modernas, mas que raramente eram colocadas em prática. Para pegar algumas questões sociais no Brasil, que eu acho que é importante, a questão da educação, né, no Brasil, por incrível que pareça, pessoal, o governo militar ele aumentou o tempo da educação básica obrigatória de 4 para 8 anos, ok? Então houve um aumento da educação básica obrigatória, houve uma política clara de diminuir o analfabetismo, que foi em grande parte conquistado, houve sim uma diminuição do analfabetismo, mas o crescimento de verbas para a educação não aconteceu na mesma proporção dessa necessidade, dessa obrigatoriedade de educação. O que aconteceu? Sem verbas, as escolas públicas foram sendo sucateadas e grande parte da classe média existente começou a mandar seus filhos para as escolas privadas, que também é considerado um dos motivos pelos quais as escolas públicas ficam sucateadas. Questão da saúde. Um aumento da expectativa de vida no governo militar, tá? A expectativa de vida aumenta, mas há também, para alguns críticos, um aumento da privatização da rede, ou seja, o número de hospitais privados e de pessoas atendidas no setor privado começa a aumentar absurdamente.
No final da década de 70, a economia estava completamente insustentável, né? A crise estava absurda, o arroxo salarial, e principalmente aí pegando o governo Figueiredo, que começa a transição lenta e gradual, né, para a democracia, vão explodir os movimentos sociais e principalmente os movimentos trabalhistas, né? As famosas greves do ABC paulista lá, né? Lideradas por Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que vão transformar completamente o Brasil. A inflação é crescente, o arroxo salarial é enorme, irritando profundamente os trabalhadores no Brasil inteiro. Há uma desvalorização cambial enorme, né? E, obviamente, que isso fez com que o governo Figueiredo fosse, assim, considerado talvez o pior governo dos militares. Inclusive, nos 5 anos que o Figueiredo ficou no poder, se você pegar os 5 anos, há uma redução do PIB per capita. Então, o brasileiro ficou mais pobre, né? Há uma tentativa de fazer um terceiro PND que nem chegou a ser implementado, nem vou escrever aí, porque nem chegou a ser implementado o terceiro PND. Em 85, com a população nas ruas, o regime cai. O regime cai e começa aí um período democrático. Apesar que não é tão democrático que o primeiro presidente eleito foi eleito indiretamente, né? Tancredo Neves. Tancredo Neves não chegou a ser empossado. Eu peguei a lei 7.465 de 1986. Ele não foi empossado, mas a lei diz, apesar de não ser empossado, ele vai figurar na galeria dos presidentes brasileiros. Então, apesar de ele não ser empossado, a lei 7.465 de 86 considera Tancredo Neves presidente do Brasil. Com a morte dele, entra o vice José Sarney, que vai governar o Brasil aí de 1985 até 1990. Nesse período, pessoal, é um verdadeiro caos econômico, né? Altas taxas de inflação, o desemprego é crescente, né? A gente vai estudar, né? A gente vai ver que a década de 80 é considerada a década perdida. Então, o governo Figueiredo e o governo Sarney são os dois presidentes da grande década perdida brasileira. O governo Sarney, para tentar resolver o problema da quase hiperinflação no Brasil, ele lança uma série de planos econômicos. O mais famoso, o Plano Cruzado, criado por Dilson Funaro em fevereiro de 86, que previa aí o congelamento de preços, mas com aumento salarial. Isso levou a um aumento enorme da demanda, os supermercados, etc., não queriam vender as mercadorias e havia um ágio enorme no mercado negro. A questão da carne era impressionante. E volta a inflação. Com as eleições para governador, o PMDB tem uma vitória enorme, que é o partido do Sarney, e logo depois volta a inflação. O Dilson Funaro lança o Plano Cruzado 2 em fevereiro de 86, que é um verdadeiro fracasso, né? A inflação não consegue ser controlada. Em 87, fevereiro de 87, o Brasil dá o calote da dívida externa, a moratória. Não temos dinheiro para pagar, não vamos pagar. E em junho de 87, com a popularidade em baixa, o Plano Bresser, do Luiz Carlos Bresser Pereira, também para tentar resolver a inflação, também um fracasso. E em 89, o Plano Verão, de janeiro de 89, do Maílson da Nóbrega. Então olha só, pessoal, 4 planos em 5 anos, Cruzado 2, Bresser e Verão, né, que também foi um fracasso, a inflação volta com tudo. Para não deixar de falar, né, é importante lembrar que no governo Sarney foi aprovada a Constituição de 88, foi regida, né, teve uma Assembleia Constituinte, e a Constituição de 88 é considerada uma Constituição bem avançada, principalmente do ponto de vista de garantias sociais. Mas era preciso a volta à democracia, era preciso eleições gerais do Brasil. E as eleições de 89 vão definir o futuro do Brasil até os dias de hoje. Ok, pessoal? Aqui, pessoal, agora, a gente vai ver esse gráfico que vai falar um pouquinho da economia do regime militar. Olha que interessante, né? Se você pegar a inflação que está em vermelho, ela fica segurada até quase 75, 76, explode depois. Né? E vai crescendo, crescendo, crescendo. A economia que cresceu muito do milagre até o choque, depois tem uma queda gigantesca. E a dívida externa, que são as barrinhas, explodindo aí de 3,3 para mais de 100 bilhões de dólares. Importante lembrar, embaixo você tem o índice Gini. E o índice Gini no governo militar, de 60 até 90, ele cresce. E a gente tem que lembrar, quanto mais cresce o índice Gini, mais desigualdade.
Valeu, pessoal, e continuamos depois com o Brasil pós-década de 90. E aí, pessoal, curtiram a videoaula? Pegamos principalmente o período da ditadura militar e aí pegamos o final do governo Sarney, né? Pessoal, os dois filmes que eu vou indicar hoje pegam exatamente esse momento da transição da ditadura militar, já terminando, né, esse final, e depois vai falar um pouquinho da crise que a gente se enfiou com o final da ditadura militar no Brasil. São dois filmes do mesmo diretor, o Leon Hirschman. O primeiro é um documentário chamado ABC da Greve. Eu quero que vocês vejam esse documentário que vai mostrar a luta dos trabalhadores no ABC paulista. E liderados por Luiz Inácio Lula da Silva. E o outro filme aí é um filme baseado um pouco nesse documentário que chama Eles Não Usam Black Tie, peça do Gianfrancesco Guarnieri com a Fernanda Montenegro. Eu quero muito que vocês vejam esses dois filmes. É uma caixinha que veio do Leon Hirschman, né, que é o diretor, e são muito bons para a gente entender esse período aí do final dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil. Valeu, pessoal, e fique com Geografia com Renato Araújo.